Olá, alunos! Bem-vindos ao Contraturno Digital. Eu sou o professor Denilson, de Língua Portuguesa, e vou acompanhá-los nesse momento. O que vamos aprender hoje? Colocando aqui do lado. O objetivo do texto e, claro, detalhamento da nossa aula, gêneros discursivos. Vamos compreender o que é o gênero discursivo e entender a sua finalidade na sociedade, certo? Estão curiosos? Venham comigo! Começamos a nossa aula falando sobre gênero discursivo. O que é o gênero discursivo? É o texto que tem uma função social, que tem uma finalidade em uma interação social. Ou seja, quando queremos exigir um direito, pedir algo das autoridades, nós podemos escrever um ofício, ou seja, um tipo de texto que vai fazer uma solicitação para que a autoridade possa realizar determinada obra, serviço ou atender a algum pedido de assistência à população. Quando também queremos expressar nossos sentimentos, nós podemos escrever uma carta de amor para a pessoa amada, certo? Então perceba que esses textos, o ofício, a carta de amor, eles têm uma finalidade social na hora de interagir com outra pessoa, com as autoridades de uma cidade, como prefeito, vereadores, com a pessoa que eu amo, certo? A pessoa amada que irá receber a minha carta. Então percebo que a interação, ou seja, o pedido para as autoridades foi feita por meio de um texto. A expressão de um sentimento para a pessoa amada também foi feita por meio de um texto. Então, nós podemos dizer que todo texto ele tem um objetivo, uma finalidade que será realizada ali em uma interação social. Então, todo texto tem uma finalidade, tem um objetivo na hora da interação, de interagir com o outro. Nós usamos esses textos, usamos os gêneros discursivos. Querem compreender melhor? Então, me acompanhem aqui. Temos aqui um texto e vamos analisá-lo para que nós possamos descobrir a sua finalidade social. Então, observem comigo aqui. No início desse texto, eu tenho ofício número 1/2021. Então, percebo que aqui, neste início, eu já tenho um título, o nome do gênero, ofício. Qual será a finalidade desse gênero, desse texto? Então, continuando aqui, acompanhando a leitura, ao excelentíssimo senhor João Castro, prefeito do município de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Então, percebo que esse texto está direcionado a uma pessoa, a uma autoridade, ou seja, o prefeito da cidade, ok? Na sequência, percebam que eu tenho aqui o enunciado, conservação de praças, ou seja, esse texto aqui traz como referente, se refere à conservação de praças, ok? Na sequência, logo aqui no primeiro parágrafo, nós observamos: a Associação dos Moradores do Jardim das Amoras vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, informar que a Praça das Andorinhas, localizada em nosso bairro, encontra-se em situação de abandono, tomada pela vegetação e sem iluminação que facilita a ação de bandidos no local. Observem bem o que esse parágrafo colocou para a gente. Então, uma praça que está abandonada, certo? E que tem problemas com violência, ação de bandidos devido à falta de iluminação. Continuando, observem aqui os outros parágrafos. Todos estes fatos impedem a utilização desse espaço pelos cidadãos dessa cidade e, especialmente, causam grandes problemas aos moradores do bairro. Dessa forma, solicita-se a revitalização da praça, com obras e serviços que se fizerem necessários. Certos do atendimento da solicitação, permanecemos no aguardo de um posicionamento oficial. Então, percebam que nesse trecho aqui, eu tenho exatamente a que se refere, ou seja, qual é o motivo, a finalidade dele ter sido escrito.
Observe que ele foi direcionado ao prefeito, se expôs à situação de uma praça que está abandonada e que sofre problemas com a violência, a população, ou seja, as pessoas que moram naquele bairro, certo? Devido ao abandono, à falta de iluminação. E o que foi feito aqui? Foi feito um pedido para que a prefeitura faça obras, ou seja, revitalize, torne o local iluminado e para que ele fique melhor, para que a população possa aproveitar. Olha a finalidade do texto. Continuando aqui, a gente tem um restante do enunciado, do texto. Olha só, percebam aqui, logo aqui abaixo, né, você já observou a data, certo? E o ano. E observem também que eu tenho aqui, bem aqui nesse trecho, José Santana, presidente da Associação dos Moradores do Jardim das Amoras, Rua Nova Esperança, 351, Jardim das Amoras, e o telefone 3656-1234. Observem que este enunciado aqui evidencia para a gente quem escreveu. Então, percebam que a pessoa que escreveu foi o presidente da Associação de Moradores, que escreveu este texto aqui, utilizou este tipo de texto, ou seja, este gênero discursivo, um ofício, para fazer uma solicitação ao prefeito, ou seja, pedir que ele faça obras que vão tornar a praça um lugar melhor. Então, percebe que a finalidade do texto é essa, solicitar, pedir, fazer um pedido a uma autoridade, certo? E precisamos observar outros pontos aqui que são importantes também. Primeiro, quem foi que escreveu, certo? A gente identificou que nesse texto, percebo que ele foi direcionado a João Castro, o prefeito. E foi escrito por quem? Por José Santana, o presidente da associação. Então, o presidente da associação enviou esta carta, ou seja, este ofício, em nome dos moradores para o prefeito. Então, eles estão interagindo aqui, são os interlocutores, certo? E observe que nós temos uma situação. E essa situação, que foi um pedido, uma solicitação para a conservação de uma praça, exigiu que o texto fosse escrito com determinada linguagem. Que linguagem foi essa? Exatamente a linguagem formal, certo? Então, percebam que aqui eu vou ter uma linguagem que vai estar de acordo com as normas gramaticais. Então, percebe que o texto tem essa finalidade de fazer um pedido ao prefeito, a uma autoridade, e por se direcionar a uma autoridade, fez-se o uso aí de uma linguagem formal. Se de repente fosse um parente próximo, uma conversa de amigos, a linguagem informal poderia até aparecer. Mas percebo que aqui, nesse texto direcionado a uma autoridade, eu tenho o uso da linguagem formal, porque o contexto exige, certo? Vamos a mais um exemplo? Eu trago agora um anúncio publicitário. Acompanhem esse anúncio. É de Romeirinha, ele? Sim, Ei, sai dessa bolha, aproveita a vida. Qual é o assunto mesmo, gente? Muito bem, vamos lá. Eu amo. A vida é bem mais interessante aqui fora. Não fique preso somente ao mundo do celular. Acabamos de assistir um vídeo, um anúncio publicitário. E o que esse gênero discursivo traz para a gente? Qual seria a finalidade dele? Vamos analisar?
Observe que nós temos uma personagem que está a todo momento no celular, certo? E ela está ali chegando em determinado local no celular, ela faz determinadas ações como exercícios físicos, escovar o dente com o celular a todo momento, certo? Então perceba que ela não sai do celular. E nessas cenas ela está sozinha. E tem até uma música, uma certa música assim meio triste, melancólica, uma música de tensão. Perceba que a música influencia também nesse entendimento da mensagem do texto e também no entendimento da sua finalidade. Perceba que chega ao absurdo dela estar em uma roda de amigos e o que acontece? Olhem, ela está no celular, ela não sai. Será se você é assim? Vamos aqui analisar o nosso vídeo para descobrir a finalidade. Perceba que ela não sai do celular, ela não interage com ninguém. Ela está ali, o quê? Isolada. E a música traz um certo drama para a gente, certo? A pessoa ali todo momento não conversa com ninguém, é algo dramático. Perceba que traz até um tom negativo aqui, essa situação da pessoa somente no celular. Até que acontece algo. O que aconteceu? Perceba que aconteceu essa ação aqui. Uma pessoa simplesmente pega na mão dela, pega no braço aqui no caso e diz, olha só, ei, sai dessa bolha. Perceba que a palavra bolha aqui assume o sentido de quê? De isolamento, certo? Ou seja, a pessoa estava isolada ali no celular, numa bolha, não estava interagindo com ninguém, mesmo em uma roda de conversa. E o que a personagem diz também? Aproveita a vida, ou seja, ela diz para essa pessoa aproveitar, ela usa um verbo no imperativo, exprimindo aí uma ordem, certo? Exprimindo aí para que a pessoa passe a aproveitar mais a vida, passe a interagir com as outras pessoas. E o que aconteceu? Percebe que a nossa personagem que estava no celular, ela começou a rir e começou a interagir com as outras pessoas, certo? E ela diz o quê? Olha só, a vida é bem mais interessante aqui fora. Aqui fora por quê? Porque percebe que ela estava só no celular. Então ela estava como se estivesse presa numa bolha, sem interagir com ninguém. E o fora, ela é longe do celular, interagindo com os outros, com os amigos, certo? Então ela diz, a vida é bem mais interessante aqui fora, o sentido é esse. E o que ela diz também? Olha só, não fique, ela exprime também uma ordem para a gente, ó, não fique preso somente ao mundo do celular. Então percebe que assume que o mundo do celular assume o sentido de isolamento, né? Então percebe que você viver somente no celular e não interagir com as outras pessoas é algo negativo. E aqui no final você percebeu que a música mudou também? Percebe que se tornou uma música mais alegre, então trazendo para a gente a ideia de que interagir com os outros e não ficar somente preso no mundo celular é algo positivo. E qual é a finalidade do texto? É dizer para a pessoa, o anúncio quer transmitir para a pessoa, vender a ideia de que ela precisa interagir com as outras pessoas e não viver somente preso ao mundo do celular, sem ter interação com o outro, certo? Então o nosso anúncio publicitário traz essa mensagem, tem essa finalidade, fazer com que você não fique só no mundo do celular, mas interaja também com as outras pessoas, ok? Então, já que compreendemos a finalidade desse texto, vamos ao nosso momento, ao nosso exercício. Trago para vocês uma questão que vamos resolver juntos. Então, observem que eu tenho um texto, certo? Esse texto articula linguagem verbal e não verbal, e eu tenho o questionamento. O texto tem como finalidade, letra A, estimular as pessoas a discutir sobre o racismo. B, divulgar o Novembro Negro em âmbito nacional. C, celebrar o mês da consciência negra. Ou D, incentivar a denúncia de crimes de racismo. Para isso, temos que analisar o texto com calma. Observe que o texto traz o enunciado. Vozes negras mudam o mundo. E a sua? Então, perceba que há uma afirmação, certo? E um questionamento para a pessoa que está lendo. Será que a sua voz pode mudar o mundo? Muda o mundo? Certo? Então, perceba que esse é o enunciado. Também temos a imagem de uma mulher, certo? E percebam que a mulher, ela está com uma expressão de alguém que está gritando, como se estivesse gritando algo.
Então, perceba que a linguagem verbal e não verbal se articulam aqui. A gente observa aqui no canto inferior também os símbolos, as logos do governo do estado da Bahia, certo? Da campanha do Novembro Negro e também da secretaria. Observem também que abaixo desse enunciado, desses símbolos, nós temos aqui o enunciado: racismo é crime, denuncie. Um número de telefone, também temos aí o endereço de um site. Observe que, articulando todos esses elementos e justamente este último aqui que aparece, racismo é crime, denuncie, percebam que aqui eu tenho o verbo no imperativo, denuncie. Denunciar o quê? O racismo. E se a pessoa está gritando, aqui na imagem não verbal, ou seja, na nossa imagem, na linguagem não verbal, ela está denunciando algo, certo? Então perceba que eu tenho a ideia exatamente aqui, dessa denúncia, que essa fala, essa voz que não se cala diante de um crime de racismo, pode mudar o mundo. Então percebam que o texto está bem claro aqui com relação à finalidade, que nós podemos observar aqui no enunciado, que a única alternativa que irá corresponder como resposta correta é exatamente aqui a letra D, incentivar a denúncia de crimes de racismo. Esse foi o nosso aplicando, agora vamos à nossa síntese. O que aprendemos hoje? Hoje vimos que todo texto tem uma finalidade social. É por meio dele que nós interagimos com as outras pessoas, certo? Vimos um ofício que tinha a finalidade de pedir obras para a revitalização de uma praça. Vimos também um anúncio publicitário que tinha como finalidade vender uma ideia. Que ideia era essa? De que você não ficasse tanto tempo no mundo do celular, preso, sem interagir com as outras pessoas, dizendo para você que o mundo aqui fora é bem mais interessante. E perceba que todos esses textos que nós utilizamos na interação são gêneros discursivos, são textos que nós utilizamos para interagir com o outro, para nos comunicar, certo? E como você pode aprender mais? Como você pode desenvolver essa habilidade de identificar a habilidade, ou seja, identificar a finalidade dos textos? Ora, muito fácil. Você pode acessar o nosso caderno digital e pode resolver os exercícios. Assim, você vai aprender cada vez mais. Eu fico por aqui e espero encontrá-los em breve. Até lá, gente. Tchau!